Olá, queridos, a graça e a paz. Quero abençoar a sua vida, quero abençoar a sua casa, a sua família, abençoar esse dia. Hoje, para a nossa meditação, eu escolhi compartilhar com você a carta de 2 Pedro. 2 Pedro, capítulo 1, o verso 4, que diz assim: pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-se da corrupção, das paixões que há no mundo. O que nos tornamos pela graça de Deus? Eu quero te mostrar o que nos tornamos pela graça de Deus. Pedro tenta trazer essa compreensão quando ele diz assim: foram doadas suas preciosas e muito grandes promessas, porque por elas vos torneis coparticipantes. Temos nos tornado o que pela graça de Deus? Primeiro, temos nos tornado filhos de Deus pelo novo nascimento. Esse é o desejo de Deus, que eu e você nos tornemos filhos de Deus, filhos do Senhor. E por que nos tornamos filhos? Porque um dia tomamos uma decisão de entregar o nosso coração a Jesus, de confessá-lo como Senhor e Salvador da nossa vida. Nos tornamos filhos quando abrimos o nosso coração para Jesus entrar, e quando Ele entra, Ele tem esse poder por meio do Teu Espírito Santo de nos fazer filhos de Deus. Você é filho, você é filha do Deus vivo. Não somente filhos, mas também nós fomos achados e salvos. Pela graça de Deus, o Senhor nos encontrou. No Evangelho de João, no capítulo 15, João vai dizer: não foste vós que me escolheste, mas eu escolhi a vós. Foi o Senhor que te encontrou, a graça de Deus te alcançou. Como Paulo disse, Paulo falando dele próprio, ele disse: a graça de Deus me alcançou. A graça de Deus te alcançou. Não só te alcançou, mas vai alcançar também toda a sua família, toda a sua casa. O que nos tornamos pela graça de Deus? Nos tornamos embaixadores de Cristo. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 20, ele diz que nos tornamos embaixadores de Jesus Cristo aqui nessa terra. Somente embaixadores? Não. O apóstolo Paulo, ele diz que nós nos tornamos herdeiros de Deus, co-herdeiros de Deus. Meditei com você no dia de ontem sobre isso, mas eu quero te lembrar, por causa da graça, você se tornou herdeiro de Deus. Para terminar a nossa meditação, o que nos tornamos pela graça de Deus? Aqui no capítulo 1, no verso 4, Pedro ele diz: coparticipantes da natureza divina. Participantes da natureza divina. Essa natureza que Adão e Eva perderam com o pecado. Eu e você herdamos a natureza caída do homem. Mas quando abrimos o nosso coração, quando o Evangelho da graça nos alcança e nós nascemos de novo, começa uma mudança, uma transformação. Somos transformados de glória em glória. Agora, coparticipantes da natureza divina, a mesma natureza do Filho. Deus está gerando em mim, gerando em você, mediante o Espírito Santo. A graça de Deus nos alcançou. No dia de hoje, entenda, a graça de Deus te alcançou. Essa graça vai continuar com você no decorrer do dia de hoje. Quero abençoar a sua vida. Entenda e creia que nos tornamos, pela graça de Deus, filhos, herdeiros, sim, embaixadores, participantes da natureza. Sim, Deus tem mudado a nossa vida por causa da graça dele. Quero abençoar o seu dia. Tenho convicção, a graça de Deus permanece sobre a sua vida no dia de hoje. Eu aguardo você amanhã para o nosso próximo devocional. Deus te abençoe.